Olá amigos, bem-vindos ao canal Daniel Simões. Chegamos hoje numa segunda-feira e dentro do pensamento comum, do senso comum, dentro do pensamento popular, uma manhã de segunda-feira é a coisa mais terrível do universo, dos multiversos multidimensionais. É uma segunda-feira de manhã, né? Graças a Deus que eu não sinto assim, né? Nestes últimos dias eu tenho assim vindo a estudar muita coisa e eu não vivo assim tanto os dias como se fossem dias de semana, né? Não vivo muito em função disso. E eu tenho me sentido assim um verdadeiro aluno, estudando um bocado de coisas, de percepções e estudos de outras pessoas, e vou agregando esses conhecimentos, essas percepções aos meus próprios estudos, às minhas próprias percepções e conhecimentos. E é uma coisa assim maravilhosa, né? Nós podermos estudar. Não tem, assim, para mim, não tem coisa que mais me motiva a não ser o estudo. E o estudo de si e o estudo destes multiversos multidimensionais. E é muito interessante toda a matemática agregada nisto, o tipo de forças físicas e químicas e quânticas agregadas a todo este movimento, né? E como fazer a nossa vida ter sentido, fazer sentido no meio disso tudo, não é? Numa segunda-feira de manhã, onde as pessoas, a maior parte das pessoas ainda vivem coladas na máquina do sistema, tendo que se lançar no meio do trânsito, se lançar no meio da multidão, que é uma energia densa, não é? E mais uma vez, graças a Deus, que eu já não estou precisando passar por isso. Eu transformei a minha vida numa realidade bem diferente disso tudo, porque eu já vivi isso e era simplesmente sufocante. Era como se eu me estivesse afogando muitas vezes, né? Então eu procurei transformar. E como é que eu posso pegar nos estudos que eu faço, nas coisas, nas percepções que eu vou adquirindo para a minha vida, se eu não transformar a minha própria vida? E eu não posso estar esperando que as pessoas ao meu redor concordem ou venham atrás de mim, me sigam. Eu não estou aqui dizendo como é que cada um deve viver a sua vida. Longe de mim isso. Na internet e a televisão já estão cheias de gente dizendo faça isto, seja aquilo, não faça assim, não seja isto. Então o que não falta aí são gurus dizendo como é que as pessoas devem viver as suas vidas, né? O máximo que eu posso fazer é falar de mim. Se alguém se identificar, se alguém achar que eu estou falando alguma coisa que possa agregar valor à sua vida, para mudar a sua vida, isso aí é uma coisa boa. Se achar que tudo o que eu falo não faz sentido, então é assim mesmo, né? O que eu não posso é estar a dizer às pessoas o que elas vão de fazer. Mas eu, no meu caso, eu procurei sair da cidade e morar num lugar mais tranquilo, mais perto da natureza, onde eu não tenha que entrar, acordar desesperado a tomar cafés da manhã acelerado, dependente de um despertador, dependente de horários assim impostos em mim, porque eu próprio tenho a minha, eu crio a minha disciplina, né? Eu tenho a minha rotina, sobre a qual eu não sou assim tão exigente,
porque senão eu teria a viver dentro, sairia de uma prisão de relógio para outra, não é? Mas eu estou procurando, assim, aos poucos, simplificar a minha vida. E no meio de todos os estudos que eu venho fazendo e que eu venho, essas percepções que eu venho tendo na minha vida, se eu não as usar para tornar a minha vida melhor, mais saudável, mais feliz, então do que é que me está servindo tudo isso, não é? Confesso que houve um tempo na minha vida onde eu estava com muita percepção principalmente sobre o funcionamento da realidade, assim a nível do sistema de controle. Já tinha diversas percepções espirituais, ferramentas, mas eu não estava sabendo usar isso, não é? Em meu próprio favor para melhorar a minha própria vida. Mas não desisti. A questão é essa, é porque existe uma fase de transição, né? Nós estamos com um estilo de vida, com um certo tipo de percepção de vida. E quem é que pode achar que as coisas vão mudar de um momento para o outro? Não é assim. Existe. Aqui nós estamos sujeitos a uma transformação temporal da matéria, da nossa vida particular, da nossa vida social, da nossa vida profissional. Então, exige tempo, exige dedicação, exige determinação. E as segundas-feiras de manhã, elas podem ser muito interessantes, porque elas são, em termos de construção de vida profissional, não é? Porque na sociedade ocidental a vida profissional ela começa à segunda-feira de manhã. A segunda-feira de manhã ela pode ser assim muito interessante, porque é o início da construção da nossa vida, não é? E como é que nós estamos a encarar a segunda-feira? Com peso, sem saber para onde é que havemos de ir, completamente tristes com o estilo de vida que estamos a levar, sentindo um peso enorme de contas, de deveres, de responsabilidades? Ou será que nós estamos encarando, sentindo a segunda-feira como uma oportunidade para mudar, para transformar? Porque não é fácil não. Eu sei muito bem, quem vem acompanhando o meu trabalho, conhece assim já parte da minha vida passada, porque eu revelei já isso e eu já passei assim, por situações bem delicadas, né? E se eu hoje estou aqui como eu estou, é porque eu quis mudar. Essencialmente é por aí que começa. Tem que querer a transformação, né? E para mim o que funciona, o que tem vindo a funcionar é eu simplificar a minha vida. Quanto mais eu simplifico a minha vida, mais as coisas funcionam melhor. Cada vez eu tenho menos objetos na minha vida. Não tenho muitas pessoas com quem eu contacto. As pessoas com quem eu contacto estão escolhidas por mim. Claro que eu não sou assim, não tenho uma postura de expulsar pessoas da minha vida, nada disso, né? Mas existe uma afinidade, né? As pessoas aproximam-se e afastam-se num movimento natural, como as ondas do mar que vêm para uma praia, né? E nós aproximamos-nos e afastamos de pessoas de uma forma, um movimento natural, né? E a minha vida é tão simples neste momento que muita gente não entende, não. Tem pessoas que já entraram aqui na minha casa e quando olham assim para a minha casa, elas ficam surpreendidas, elas não entendem como é que eu vivo da forma que eu vivo. Isso é muito interessante, né? Simplificar, procurar simplificar. E nesses estudos assim, que eu venho fazendo, eu venho procurando descodificar não só o sistema de controle, que nos incute valores que não são valores realmente valiosos, que nos incute princípios que não são princípios éticos, não são princípios que funcionem em termos do equilíbrio das forças da natureza para manter e recuperar a saúde. Então eu
coloco isso em questão e quanto mais eu estudo e me apercebo, procuro descodificar estes multiversos multidimensionais e o sistema de controle aqui na Terra, mas eu me apercebo que é pela simplicidade que eu me aproximo do autoconhecimento de o que eu sou. Porque o grande problema que hoje nós estamos a viver na sociedade, em todos os níveis, é um problema espiritual de autoconhecimento. Simplesmente a pessoa não autoconhece a sua essência, que a anima, e então ela não consegue se unir com as outras pessoas. Porque a falta de união é um reflexo dessa falta de autoconhecimento. Autoconhecimento espiritual sobre o que eu sou. E não tem outra maneira de nós podermos contribuir para uma mudança do mundo a não ser simplificar. A própria natureza, ela funciona assim. Ela procura encontrar um nível mais baixo de energia para funcionar. Isso é algo perfeitamente reconhecido pela ciência. Que a natureza, tudo no universo, a natureza procura estar no nível mais baixo de energia, funcionando, gastando o menos nível de energia possível. Não é? O ser humano, nós como vida, como consciência ativa e construtiva, criativa, nós temos a capacidade de superar isso. Não é? Nós temos a capacidade de botar um esforço em alguma coisa, sair do gasto mínimo de energia, que isso seria uma inércia assim, no ser humano, seria a preguiça, não é? E nós fazermos esforço para a transformação, para a criação de coisas saudáveis. Mas a questão é que às vezes nós não estamos transformando a nossa vida para algo saudável. Nós estamos indo atrás dos valores que a sociedade nos coloca, não é? De reconhecimentos sociais, de títulos, de posições, de palmadinhas nas costas e troca de favores e troca de influências, não é? E a pessoa procura entrar nesse jogo porque desde criança ela vê que os adultos valorizam isso, não é? E então ela vai procurar se autovalorizar dentro desses valores mímicos, não é? Imitando os adultos. Que essencialmente a melhor educação, aquilo que funciona melhor como educação é a imitação, é o exemplo, não é? Só que os jovens hoje, as crianças estão sendo bombardeadas de imensas coisas que são antinaturais. Elas não funcionam para manter as forças da natureza, da mãe natureza equilibradas, não é? Para aquilo que é bom e saudável. E eu tenho vindo a escrever um livro onde eu estou procurando complicar aquilo que é simples. Aí eu estou fazendo exatamente no livro, estou fazendo exatamente ao contrário do que eu estou aqui falando, né? Da mesma forma que eu estou procurando descomplicar a minha vida, simplificar ao máximo, eu estou escrevendo um livro que está falando sobre a nossa própria essência, o ponto de consciência sem forma e sem dimensão que somos, e procurando descrever a criação deste universo, né? Destes multiversos, aliás, multidimensionais, como é que eles são criados a partir da consciência, da mente. Existe um direcionamento da consciência que é a mente. A consciência ela pode expandir, digamos, falando equivocadamente, porque nós aqui estamos a falar com palavras tridimensionais. A consciência ela pode se projetar em diferentes direções, não é? E lá tem a direção, o ponto de consciência não tem forma nem dimensão, como é que então vai ser direção, não é? Mas é tal coisa, eu tenho que falar palavras tridimensionais para me dar a entender uma ideia, dizendo aquilo que não é para explicar aquilo que é. A consciência ela pode se expandir em múltiplas direções. E uma das direções em que ela se pode expandir é na criação da mente. E pela criação da mente cria as multidimensionalidades, multi-universos. Não é? E é isso que eu estou procurando mostrar nesse livro, começando do simples e complicando
matematicamente, complicando a nível de dualidade geométrica, começando pelos princípios dos axiomas de Euclides, entendendo os princípios do tetraedro, que é uma forma geométrica, tipo uma pirâmide triangular, de base triangular, que é a forma mais simples. É a primeira forma que se consegue formar na tridimensionalidade é o tetraedro, né? Não existe, no mundo tridimensional de comprimento, altura e largura, não existe uma forma mais simples que se possa materializar. Essa é a primeira forma de todas, né? O círculo, a esfera, ela é a consistência, né? E a esfera, verdadeiramente a esfera, no mundo tridimensional, ela não existe. Desculpem. Porque a esfera é algo tão perfeito que não tem como existir aqui. Qualquer esfera que seja representada, porque a esfera é a perfeição, é o simples. Qualquer esfera que esteja representada aqui, por exemplo, uma gota de água. Imaginem uma gota de água que parece tão perfeitinha, né? Mas se nós aproximarmos assim o microscópio bem ampliando, a borda dela, ela não é direita. Ela não é aquela curvatura perfeita. Não, ela, a nível molecular, ela é toda cheia de, digamos, de altos e baixos, não é? Ela não tem essa textura perfeita. Essa perfeição só acontece na expansão da consciência. Então o que eu tenho vindo a procurar estudar com isso é conseguir explicar em termos tridimensionais a simplicidade, a singularidade, a unidade. E mostrar como é que a partir da unidade é criada a multidimensionalidade. Como é que a unidade, se multiplicando, se projetando, ela dá origem a este universo. E eu fiz um post até no Facebook, onde eu falei um pouco sobre isto, não é? Quando nós partimos do princípio espiritual, nós conseguimos entender como é que a consciência cria a mente e a mente cria os multiversos multidimensionais. Mas isso nós entendemos quando partimos do princípio espiritual. Quando nós partimos do princípio da mecânica quântica, ou da física quântica, e nós começamos a procurar entender o que é consciência, aí nós começamos a procurar entender em termos matemáticos, em termos de uma linguagem tridimensional, que são as fórmulas, e todas as experiências que se possam fazer a partir delas. Nós começamos a procurar entender como funciona o universo e o que é a consciência. E o que os cientistas se deparam nesse caminho, partindo do princípio da mecânica quântica, é uma complexidade assim fractal que atinge profundidades incríveis de complexidade, né? E múltiplas possibilidades. E cada vez mais os cientistas ficam perdidos nesse mar de informação, porque cada ponto que eles vão procurar descodificar encontram um oceano de estudos para serem feitos, e isso não acaba mais, não acaba nunca esse estudo, não é? E o que eu acho assim muito interessante, tanto que esse vídeo que eu até postei no Facebook é um trabalho de um grupo de matemáticos e físicos que têm vindo a estudar algumas coisas sobre quase-cristais, né? E eu acho assim muito interessante, porque eles estão estudando ali os princípios espirituais. Se eles conseguissem ter conhecimento, percepção disso, de que o que eles estão estudando é a criação da forma a partir da singularidade do espírito, eles conseguiriam entender que a porta para
o mais alto entendimento de tudo o que eles estão procurando ali entender está realmente na concentração da nossa atenção no centro de si, que não tem forma, não tem dimensão. E a porta aí abre-se para o entendimento dessa expansão. E eles ficam perdidinhos da Silva, porque estão procurando a fórmula única, né? Eles estão procurando encontrar a teoria da unificação, que é uma fórmula que consiga explicar todo o funcionamento do universo a nível de macrocosmos e microcosmos. Essa está sendo a grande, digamos, eu não vou dizer loucura, mas essa está sendo a grande empreitada que eles estão querendo fazer. Encontrar uma forma matemática, logo de linguagem tridimensional, que consiga descodificar todo um funcionamento do universo macrocosmos e microcósmico. E se conseguirem descodificar, aí eles sabem que vão conseguir prever, né? Porque se a fórmula explica tudo, né? Explica todo o funcionamento das coisas, logo vai conseguir ser uma fórmula que vai conseguir prever o futuro e descodificar o passado. Ora, só que o que eles encontram pela frente é que cada detalhe que eles encontram para conseguir chegar a essa fórmula são portas que se abrem em infinitas possibilidades matemáticas e geométricas e de estudos de densidades e forças. E é uma coisa assim altamente complexa. Nunca vão chegar a entender isso por essa via, né? Mas eles estão procurando e continuam procurando. E eu, ao escrever esse livro, eu estou fazendo o mesmo caminho que eles estão fazendo, não chegando a níveis tão complexos, porque não há necessidade, mas eu estou fazendo esse mesmo caminho em termos matemáticos e geométricos e até quânticos, mas mostrando que é um princípio espiritual. Ora, o que eu também observo é que esse conhecimento, assim, de uma forma bem vaga, partindo do princípio quântico, né, está sendo usado por muita gente para criar uma nova religião, um novo movimento espiritual, né, que é interessante. Eu acho que é interessante a pessoa que tem contacto pela primeira vez com esse tipo de movimentos que chamam transformações quânticas e sei lá mais o que é que eles chamam. É interessante, a pessoa tem contato com esses princípios, mas se a pessoa realmente ela quer entender de onde vêm esses princípios que estão formando esses caminhos espirituais e ela começa a mergulhar nos reais estudos do que é física quântica, ela vai ver que aquilo não é tanto assim quanto aquelas linhas querem mostrar. Porque não, um evento em si, como por exemplo o exemplo da dupla fenda, ele não é tão simples assim. Quando se mergulha em termos matemáticos para descodificar tudo aquilo que se encontra, é uma complexidade imensa. Então, onde é que nós devemos focar nossa atenção no estudo para a descodificação das forças da natureza, para a transformação da nossa vida? Porque essencialmente o que as pessoas estão procurando com todos esses estudos é uma maneira de melhorar a vida, de sermos mais felizes, criar sistemas sociais e civilizacionais que funcionem melhor, onde as pessoas sejam mais justas, mais felizes. Só que a transformação, ela acontece pela simplicidade, concentração no centro de si. E é nessa concentração no centro de si que está a concentração na singularidade. Porque nós somos um ponto. Um ponto é a coisa mais singular que existe, mais simples. E isso é também um termo matemático, é um termo da física quântica, que é a singularidade gravitacional ou a singularidade do espaço-tempo, né? E o que é essa singularidade, né? Por exemplo, os astrofísicos ou os físicos quânticos, eles dizem que no centro de um buraco negro, ou seja, uma estrela, quando ela morre, ela pode implodir
E toda a massa que ela tem, ela começa a se concentrar no centro de si mesma, ela implode para dentro de si, né? Para o centro de si. Isso é muito interessante, porque é uma concentração, olha, é quase uma coisa espiritual, né? É a matéria se concentrando no centro de si. Esse centro de si é um ponto, né? Esse ponto, supostamente um ponto, não tem uma coordenada geográfica, né? Porque o ponto não tem forma nem dimensão. Por isso é que a consciência, que não tem forma nem dimensão, nós que somos pontos de consciência, nós somos um só ponto de consciência e estamos em todos os corpos que existem. Tudo. Então nós não somos diversos pontos de consciência, nós somos um só. Isso é o que eu tenho vindo a trazer, essa percepção no meu trabalho. E no centro do buraco negro, eles dizem que possivelmente existe uma singularidade, né? Que é a singularidade gravitacional, ou a singularidade do espaço-tempo, onde toda a massa, toda a densidade, a curvatura do espaço-tempo, a própria luz, elas são concentradas naquele ponto central do buraco negro e alcançam o infinito. Ou seja, a massa torna-se infinita. Ora, isto aqui é assim, quando eles dizem a massa torna-se infinita, aí é a singularidade, é o paradoxo, né? É os opostos se encontrando. Mas se a massa for infinita, ela não é um ponto, né? A massa infinita, ela vai ocupar tudo. Então essa massa transformou-se no quê? Essa massa está se transformando em consciência pura. Porque tudo é consciência. E nós podemos não só julgar da boca para fora e isto dizer, tudo é consciência, mas nós podemos comprovar isso. Quando nós concentramos a nossa atenção, através da meditação, concentramos a nossa atenção no centro de si. E todos os dias nós fazemos um pouquinho, e mais, e procuramos estar 30 minutos, depois 1 hora, 2 horas, 3 horas, concentrados nesse centro de si. E aos poucos nós vamos começando a despertar em nós percepções. E tudo é consciência. Tudo que existe nos multiversos multidimensionais foi criado de um princípio espiritual, de um ponto de consciência que não tem forma nem dimensão, logo não tem uma posição, uma coordenada geográfica precisa no espaço-tempo. Por isso é que eles dizem que na teoria do Big Bang tudo começou de um ponto, né? E de um ponto explodiu e criou a massa. E aí isso não tem lógica, em termos físicos, isso não tem lógica. E eles não admitem isso, né? Eles não admitem isso. Eles conseguiram entender em termos matemáticos, né? Que tudo começa num ponto. Mas eles não sabem que ponto é isso, o que é que isso significa, porque em termos matemáticos, em termos físicos e espaço-temporais, isso não tem lógica nenhuma, porque um ponto não consegue se transformar em tudo o que existe. Porque ponto é nada. Nada não se transforma em tudo o que existe, não. Como é que acontece isso? E é isso que eles não conseguem explicar e botam essas teorias para fora e só complicam. Mas quando nós olhamos isso num princípio espiritual, então nós sabemos que o ponto onde tudo começou é um ponto de consciência. Sou eu. E eu não estou a dizer que sou eu, Daniel. Não, sou eu. Esta força única que anima o Daniel que está aqui falando. Que anima este ego, que tem uma vida que está procurando transformar a sua vida mais simples para poder este ego ter percepções cada vez mais reais da fonte espiritual que o anima. Eu não estou... Este eu não é o Daniel. Este eu é esse eu também que está aí ouvindo. Você que está ouvindo é animado por esse eu. E quando você diz eu, profundamente, se você fechar os olhos, você vai entender que esse eu é o mesmo que eu que estou aqui falando. De alguma forma, dimensão, de alguma forma,
Este tipo de percepção está sendo trazida aqui. Qual a fonte? Todo esse conhecimento, essas percepções, que são complicações daquilo que é simples, é isso a verdadeira prisão. É isso que é interessante. É isso que é interessante. É que nós, quando estudamos tudo isto que está aqui, estas potencialidades criativas, destes multiversos multidimensionais a nível de matemática, geometria e física e quântica e tudo, nós estamos a complicar aquilo que é simples. E tudo começa do mais simples de todos, que sou eu. E quanto mais eu foco a minha atenção na verdadeira fonte de tudo o que é, mais eu consigo transformar a minha vida para aquilo que é simples. E mais o Daniel consegue fazer a sua vida ficar simples e funcionar mais em equilíbrio com as forças da natureza, onde nós estamos aqui. E quanto mais a pessoa vai simplificando e vai fluindo nessa simplicidade das forças da natureza, mais o ego se vai dissolvendo. Porque a grande luta hoje em dia, que se está travando aí no mundo, nas segunda-feiras de manhã e na semana toda, é uma luta do ego para não deixar de existir. É o fortalecimento da existência do ego para não se dissolver. Mas o conhecimento da fonte está surgindo. É muito simples. Esse tipo de conhecimento da fonte, ele não se impõe. Ele não força a sua presença e não força que as pessoas sintam a sua presença. Se apercebam. Mas está chegando cada vez mais e cada vez mais é percebido. E os egos cada vez mais estão se apercebendo e ficam lutando para não se deixar entregar. Aí surge a pergunta, e quem não quer se entregar em termos de ego? E os egos que não se querem entregar? Porque nós, assim, quanto mais nós focamos a nossa atenção, o ego, porque é o ego que se senta para meditar, é o ego que se senta para se concentrar no centro de si, no ponto de consciência, na fonte de vida que é. É o ego ainda que se senta e concentra, para se concentrar no Deus em si. Quando o ego já está preparado para fazer isso, o que o ego está fazendo é aos poucos aceitando a sua própria dissolução. É o ego aceitando que ele não tem existência real. Por que ficar lutando para continuar a existir? E quanto mais o ego vai se dissolvendo, é menos um ponto de sofrimento no universo multidimensional. Porque tudo isto aqui é só uma das linhas possíveis de expansão da consciência. A consciência, ela pode se expandir na direção da criação da mente, e ao criar a mente, cria o princípio das dualidades que criam todos os multiversos multidimensionais. Isto é pura matemática, mas começa por uma projeção de atenção, é um foco de atenção. É a consciência focando a atenção num prisma. É a atenção se concentrando não no centro de si. Quando a atenção é focada não no centro de si, é como se estivesse criando um outro
centro de si. Só que esse centro de si, esse outro, não é o primeiro, não é o um verdadeiro. É como se fosse um prisma. Ele cria um prisma, que é a mente. Inicialmente, a mente, ela tem consciência de que ela não é a fonte. Ela sabe, a mente sabe que ela é um produto criado pela fonte, pela ponte de consciência. E quanto mais a consciência flui através da mente, que é o prisma, mais ela vai criando possibilidades de multiversos multidimensionais, com princípios matemáticos e geométricos, que são primeiramente energia, atenção, e depois vai se materializando em forças e movimento que geram matéria e forma tudo isto que nós estamos aqui a ver. Só que quanto mais a mente cria, mais a mente vai ficando com amnésia da sua real natureza. E ela passa a achar que ela tem existência própria. Ela se esquece que ela existe porque é animada por uma fonte que é animada por mim, eu, ou eu verdadeiro. Aí a mente fica achando, fica-se dizendo eu, Daniel. E onde é que estava o Daniel há 50 anos atrás? Onde é que vai estar o Daniel daqui a 200 anos? Não existe. O Daniel não existia, como é que passa a existir? Aí ele vai deixar de existir novamente, claro. A sua existência não é real. Não, mas o espírito reencarna. E o que é que está reencarnando? É real o que está reencarnando, é? Nós já estudámos isso profundamente em outros vídeos, né? Mas essencialmente, a transformação da nossa vida para algo mais simples e mais feliz e mais puro é a simplificação. É nós nos focarmos no centro de si, aprendermos a trazer a simplicidade para a nossa vida, entender como é que as forças da mãe natureza funcionam aqui e deixarmos fluir com elas. Entender quais são os verdadeiros valores. Os verdadeiros valores, que são essencialmente espirituais. E que todos tenham a continuação de uma boa semana, de uma boa vida, e tudo de bom para todos. O meu trabalho está agregando valor à sua vida. Deseja contribuir para que este continue sendo produzido e distribuído gratuitamente, agregando valor à vida de outras pessoas. Patrocine o nosso trabalho e ajude-nos a manter esta obra. Este é um trabalho de equipe. Sozinho eu não seria capaz. Se quiser me auxiliar neste trabalho, entre em contato comigo e divulgue. Não guarde estas percepções só para si. Ajude a divulgar o nosso trabalho e muita luz para todos.